Hoje é dia de finados, um dia consagrado aos mortos, um feriado nacional onde as famílias reverenciam os seus entes queridos que já se foram ou que passaram para um outro plano. E popularmente, como dizem muitos, passaram para o segundo andar. Já se foram desta vida terrena e por isso são lembrados carinhosamente por parentes, por amigos, enfim. Presta-se a estas pessoas que passaram por aqui a homenagem, indo muitas vezes conforme a tradição, costumes, aos cemitérios, celebrando missas, cultos, enfim, orações que rememoram a vida do ente que já se foi. E mais uma vez nós temos aqui para abordar este assunto, até porque ele está lançando a sua 61ª obra, o escritor espírita Richard Simonetti. Um escritor que tem abordado este tema em várias de suas obras, nas suas palestras e tem respondido muitas indagações, principalmente em algumas circunstâncias onde pessoas, entes queridos, deixam de forma precoce esta vida terrena, esta vida material, e o Richard Simonetti tem dado a sua contribuição na informação e até mesmo no conforto espiritual com a sua sabedoria para familiares que rememoram o porquê deste ocorrido. Richard, é um prazer tê-lo aqui nesta nova oportunidade, onde você vai falar do seu livro. Eu quero mostrar este livro aqui. É um livro que fala sobre a morte. Morte, o que nos espera. Eu queria que você dissesse como é que surgiu mais este livro e como é que ele é enfocado e retratado por você. Certo. Muito obrigado pela presença. Opa, é um prazer sempre estar aqui participando do programa, Samuel. Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele tem como uma de suas obras básicas o céu e o inferno. É um estudo que ele faz. Na primeira parte, ele faz do que seria, sob o ponto de vista espírita, o céu e o que seria o inferno. E na segunda parte, ele recolhe 67 manifestações de espíritos desencarnados que, pela psicografia, eles transmitiam as suas impressões do mundo espiritual. Então, ele faz um extenso estudo envolvendo variadas situações, espíritos felizes, espíritos infelizes, suicidas. Então, espíritos que... criminosos arrependidos, criminosos que não se arrependeram. Tem uma série de situações envolvendo espíritos encarnados que ele faz um estudo a respeito do assunto e desenvolve as suas ilações. Eu peguei essas manifestações, fiz uma seleção de 40 dessas manifestações e trouxe para o nosso tempo, o estudo a respeito delas. Porque Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno há 150 anos. Na França, que era a capital cultural do mundo, Paris, a cidade de luz, a linguagem de O Céu e o Inferno é uma linguagem um pouco mais difícil para o leitor não familiarizado com a literatura. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para o nosso tempo o estudo dessas manifestações e, ao mesmo tempo, acrescentando o conhecimento que nós temos a respeito do mundo espiritual na atualidade, principalmente depois da contribuição de Chico Xavier. Chico abre a cortina, nos mostra nas suas manifestações, principalmente através de André Luiz, o que é realmente o mundo espiritual. Então, esse livro é um estudo. Quando eu falo Morte, o que nos espera, eu estou apresentando a experiência de 40 espíritos que, de conformidade com o que eles fizeram na Terra, eles vêm contar o que está acontecendo com eles. É exatamente o título do livro, Samuel? Olha, você vai ler o livro, você vai saber o que o espera, quando chegar a sua hora. Você sabe que a morte é inexorável. A morte por muitos, uma passagem de acordo com a crença, de acordo com a formação, de acordo com a intelectualidade, de acordo com a própria pessoa. E eu te pergunto, por que você, na sua experiência e neste livro, tem pessoas que recebem com a maior naturalidade a morte?
outros recebem com uma irreverência total, outras não aceitam em hipótese nenhuma. Como é que você caracteriza essas diferenciações em relação ao recebimento da morte, que é inexorável para o ser humano? A maior parte tem muito medo da morte, né? Também. Aliás, tem um livro seu que fala quem tem medo da morte. É natural, eu acho, um certo receio, um certo constrangimento em relação à morte. É natural, em primeiro lugar, Samuel, porque nós somos dotados do instinto de conservação, que é o instinto da vida. Ninguém quer morrer, nenhum animal, nenhum inseto, nenhum ser vivo quer morrer. Todos, automaticamente, instintivamente, lutam contra a morte. Que tem que ser assim mesmo, porque se não fosse assim, se extinguiria a vida com muita facilidade. Então, naturalmente, as pessoas têm receio da morte. Agora, é lógico que esse receio da morte ele pode ser superado através da experiência, do conhecimento espírita, por exemplo. Como a gente já tem uma visão do que é o mundo espiritual, do que nos espera, e se você levar a vida a sério, cumprir seus deveres, procurar não prejudicar ninguém, pelo contrário, ajudar as pessoas, você vai se avizinhar da morte quando vai chegando a hora, né? Porque a idade vai avançando. Daí você começa a ter a consciência tranquila e tendo conhecimento do que o espera e tendo um comportamento compatível com os valores do bem e da verdade, a pessoa fica mais tranquila, né? Daí aqueles que encaram a morte com mais tranquilidade, não tem medo, sabem que os espera uma situação melhor, né? Vai por aí. Então depende de cada um, do conhecimento de cada um, da sua virtude, né? Ou dos seus comprometimentos. Por exemplo, você vê um materialista, por incrível que pareça, o materialista ele não encara com serenidade a morte. Porque isso é típico do ser humano, esse desejo da vida, como eu falei, um instinto de conservação. Então o materialista ele acha que vai acabar tudo, acaba e tudo bem, morre, resolve, mas ele não se sente confortável com essa ideia. Não? O materialista, ele tem receio da morte, porque existe um instinto de conservação e ele não tem conhecimento a respeito do assunto. Não? Você relata casos sobre o assunto. Que casos são esses e quem são os teus interlocutores? Porque Kardec, quando ele escreveu o livro O Céu e o Inferno, Kardec tinha na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele fazia reuniões mediúnicas, e ele recebia manifestações de espíritos pela psicografia. E ele foi selecionando, como eu comentei, 67 manifestações, que ele pretendia exatamente fazer um estudo a respeito da situação do espírito no mundo espiritual depois da morte. Então ele pega essas manifestações, ele selecionou, ele pega, por exemplo, espíritos felizes, né? Na primeira parte tem espíritos felizes, que estão bem no mundo espiritual, porque foram pessoas virtuosas, cumpriram seus deveres, não tiveram comprometimento com o mal. Então esses espíritos vêm dizer o que aconteceu com eles. Estão em paisagens lindas da espiritualidade, estão numa situação muito confortável, muito boa. Depois vem espíritos medianamente felizes, já não estão tão bem, né? Depois os espíritos infelizes. Tem um capítulo especial destinado ao estudo dos suicidas, né? Kardec apresenta 6 manifestações de suicidas e em todas elas você vê o tormento do espírito, né? Porque o suicídio, todas as religiões condenam e o espiritismo não só condena, como mostra o que acontece com o suicida. É um sofrimento terrível. É saltar da frigideira para o fogo, né? Os espíritos de suicidas dizem que o maior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento deles. Então é uma coisa realmente terrível. E ele fala de criminosos que vão para o mundo espiritual, que acontece com o cidadão. O criminoso arrependido, né? Quando ele se arrepende, o que acontece. Espíritos que passaram por expiações aqui na Terra, tiveram uma vida muito difícil, uma vida muito complicada, mas foram submissos à vontade de Deus, numa situação melhor na espiritualidade. Enfim, ali você tem, Samuel, um painel exatamente do que nos espera. Daí você vai ler o livro, você vai ler, você analisa, fala, bom, baseado na experiência desses espíritos, eu já tenho uma ideia do que me espera, né? Basta você fazer uma reflexão, o que é a sua vida, o que você faz, o que você está fazendo. Você pratica o bem, você tem algum vício, você tem comprometimentos morais. Então, se você está de consciência tranquila, aguarde a morte tranquilamente também, que você vai estar numa boa situação.
A gente tem os exemplos aí no livro. Este período, e nós tivemos um triste acontecimento de ontem que foi veiculado pela mídia nacional. Nós tivemos no interior do Paraná uma viatura que transportava doentes para uma outra cidade um tanto maior, para que pacientes fizessem hemodiálise, fizessem consultas, e de repente cerca de aproximadamente 20 pessoas perderam a vida neste acidente. Inclusive doentes ou não, e acompanhantes, outros conseguiram salvar-se. Mas foi realmente uma tragédia e muitos corpos ficaram lá carbonizados, irreconhecíveis, e isso vai dificultar inclusive a identificação para o seu sepultamento, que seria uma coisa normal. Eu te pergunto, como é que essas famílias vão encarar este tipo de morte tão trágica como esta que ocorreu esta semana, ontem, lá no interior do Paraná? É um choque terrível, não resta dúvida nenhuma, um choque violento, né? A família sofre muito, principalmente pelo fato do acidente envolver a carbonização dos corpos, né? Vão ter que fazer até o DNA para identificar os corpos, é uma coisa terrível. Se você admite a existência de Deus e que Deus é justiça e é bondade, fica difícil você admitir situações dessa natureza se você não aceitar a ideia da reencarnação, que todos nós já vivemos antes e que nós enfrentamos aqui na Terra situações compatíveis com os nossos comprometimentos do passado. Às vezes você passa por uma situação, uma morte dolorosa, trágica, envolvendo o resgate de coisas que o Espírito fez no passado e que ele próprio pede para passar por aquela situação, porque ele pretende se reabilitar perante a sua própria consciência. Não há nenhuma imposição da justiça de Deus. É uma imposição da própria consciência do indivíduo. Ele quer passar por aquilo que ele fez outros passarem. Vou dar um exemplo para você, bem ilustrativo. Quando aconteceu aquele trágico acidente do edifício Joelma, morreram quase 200 pessoas queimadas, né? Então foi um sofrimento muito grande para as famílias das vítimas. E uma senhora que tinha uma filha única, ela era viúva, vivia muito em função da filha, e a filha, de repente, trabalhava lá naquele edifício, Joelma, e acabou morrendo. A senhora, é lógico, ela sofreu muito, enfrentou uma situação difícil, né? Filha única, praticamente um arrimo de família. E mais ou menos um ano depois, essa senhora vai a Uberaba, onde o Chico recebia as pessoas lá no Centro Espírita, na Comunhão Espírita Cristã. O Chico sempre recebia 3, 4, 5 mensagens de espíritos desencarnados dirigidas aos familiares. E essa senhora, para sua surpresa, ao encerramento da reunião, havia uma carta da sua filha desencarnada. A carta é comovente, é muito interessante. A filha diz o seguinte, que ela foi muito bem amparada pelos avós desencarnados. A mediunidade do Chico, Samuel, você sabe disso, era uma mediunidade realmente incrível, né? Porque os espíritos se manifestavam e davam uma riqueza de detalhes. Essa jovem, por exemplo, fala dos avós, nome dos avós, as circunstâncias da morte, fala de coisas do cotidiano da família, que ninguém sabia, e muito menos o médium. Então ela praticamente se identifica perante a mãe, mostrando que era ela realmente quem estava ali. E daí a jovem fala que a maneira como ela morreu era um problema kármico dela, ela tinha comprometimentos do passado, e ela pediu para passar por uma situação dessa natureza que, perante a sua própria consciência, seria o resgate do seu passado. Ela foi muito bem amparada, muito bem socorrida, né? Estava muito bem na espiritualidade, mas ela faz uma advertência para a mãe que eu acho que todas as pessoas que passam pela situação da morte de um ente querido, numa condição trágica, devem levar em consideração. A jovem disse para a mãe o seguinte: mamãe, eu estou muito bem na espiritualidade, muito bem amparada, quitei o meu passado. O meu problema agora é a senhora, porque a senhora fica me imaginando ser devorada pelas chamas. A senhora, toda vez que a senhora lembra de mim, a senhora fica confrangida, pensando no fogo a me consumir. E cada vez que a senhora pensa assim, a senhora repercute em mim, eu me sinto queimado de novo. Quer dizer, o espírito recém-desencarnado, Samuel, a gente vê isso pela experiência espírita, ele é muito ligado à família, sabe, emocionalmente. Então a emoção dos familiares repercute no espírito.
Se os familiares estão atentos, orando, conformados, aceitando, eles ajudam. Agora, se estão rebelados, inconformados, ficam lembrando do que aconteceu, não se conformam, repercute no espírito, o espírito sofre. E daí a jovem fala: mamãe, cuide de crianças, realize um trabalho, saia de si mesmo, desenvolva atividades, não se entregue a essa situação de desolação em que a senhora tem vivido, porque a senhora está se prejudicando e está me prejudicando também. Perfeito. Então a postura, Samuel, numa situação dessa, é aceitar, aconteceu, você não pode mudar, né? Você está diante do acontecido e você não muda o que aconteceu. Vamos daqui para frente, vamos orar por aquele que desencarnou de uma forma trágica e que Deus nos dê forças para a gente tocar o barco, né? Seguir a nossa vida sem estarmos envolvidos por sentimentos negativos passíveis de nos perturbar e perturbar aquele ente amado que a gente gosta tanto e de repente você não percebe que com o seu desespero, a sua revolta, você está perturbando aquele que foi. Nós estamos entrevistando neste programa especial desta quarta-feira de finados do nosso Enfoque Regional, o escritor espírita Richard Simonetti. Richard, neste livro você faz, entre outras, uma pergunta e a indagação é a seguinte: se você fosse convocado hoje pela morte, poderia dizer que deixaria o mundo melhor do que quando aqui chegou? Por quê? Eu faço essa pergunta para você, né, Samuel? E daí? Você chega só, como está ficando o mundo melhor do que quando você chegou aqui? É a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos todos os dias, né? Chegou a minha hora? Vai chegar a minha hora. Quer dizer, eu deixei o mundo melhor, eu dei uma contribuição com o meu esforço. O que eu fiz, né? No meu esforço no campo do bem, da verdade. Eu tentei ajudar pessoas, ajudei a família, encaminhei a família, desenvolvi atividades que realmente promovam a criatura humana. Quer dizer, de certa forma, eu posso dizer que deixei o mundo um pouco melhor. E eu iria mais adiante ainda, né? Além da gente pensar se estamos deixando o mundo melhor, nós temos que pensar se nós estamos saindo melhores do mundo, né? Será que eu estou saindo do mundo, voltando ao mundo espiritual melhor do que quando cheguei aqui? Como é que está a coisa? Essa reflexão é muito recomendada pelos mentores espirituais. Sabe, você diariamente pensar da sua vida. O que eu fiz hoje? Ajudei pessoas, prejudiquei pessoas, cultivei vícios, tive bons pensamentos, cultivei a oração, tive uma vida boa. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho aborda esse assunto e ele diz que nós temos que usar essa reflexão diária como quem vai a um tribunal. Analise a sua vida. O que você fez hoje? Fez coisa errada? Proponha-se a não fazer amanhã. Fez coisas boas? Proponha-se a repetir amanhã. Ele fala, o Santo Agostinho fala, se você não fizer essa reflexão, você não muda, você não muda. Ninguém muda por força das coisas. Sabe, você pode sofrer, enfrentar problemas, tudo, ninguém muda. Você só muda quando você reflete. Você se autoanalisa, peraí, tem coisa errada que eu tenho que consertar. Aprenda a identificar o que você tem de errado, porque Agostinho fala o seguinte, nós somos muito severos com os outros, muito indulgentes conosco. Você tem que inverter isso, seja severo consigo mesmo e seja indulgente com os outros. É assim que nós mudamos. Se você não fizer isso, se a pessoa não se habituar à reflexão, ela não vai mudar nunca. Ela vai sair da Terra do tamanho que chegou aqui. E multidões morrem do mesmo tamanho que chegaram aqui na Terra, voltam para o mundo espiritual, não evoluíram, né? O Espiritismo nos ensina, Samuel, que ninguém retrograda. Você não volta a um estágio anterior. O que você conquistou é patrimônio inalienável. Embora você possa eventualmente não se recordar, mas a experiência vai ficar e vai repercutir no seu comportamento. Então ninguém retrograda, mas estacionar, multidões estacionam. A partir do momento que você não está aprendendo nada, que você não está refletindo, você não está contribuindo pela sociedade onde vive, você não está procurando se melhorar, você estacionou. E estacionando, você vai para o mundo espiritual, vai ficar difícil. O escritor Richard Simonetti está lançando o livro Morte, o que nos espera. Richard, você também lançou há alguns anos atrás
E por ocasião deste lançamento, nós já fizemos alguns programas dos seus livros e você aborda muito esse aspecto morte, até porque é um enfoque que a doutrina espírita procura entender e passar para as informações daqueles que não a conhecem. Eu te pergunto, o que há de comum ou de diferente no livro que você escreveu, Quem Tem Medo da Morte? Os dois livros, esse que está sendo lançado agora e o Quem Tem Medo da Morte, eles abordam o mesmo tema que é a morte. Só que a abordagem é diferente, né? E nesse livro que está sendo lançado, eu estou fazendo um estudo de manifestações mediúnicas, a se ver a condição dos espíritos. Agora, Quem Tem Medo da Morte, que por sinal é o meu best-seller, né? O Quem Tem Medo da Morte já vendeu perto de 250 mil exemplares. Isso em termos de Brasil é um espanto, né? 250 mil. Inclusive fora do Brasil, né? Já foi traduzido, né? Esse livro já foi traduzido para vários idiomas e ele vende bem, vende sempre. É o tal livro que vende sempre, porque sempre tem gente aí com medo da morte, gente que quer saber sobre a morte. Então o valor do livro Quem Tem Medo da Morte é que ele é uma cartilha sobre a morte, né? Numa linguagem bem clara, bem simples e até bem humorada, eu abordo os vários aspectos que envolvem a questão da morte. Aspectos até inusitados que às vezes o leitor comum não se tocou. Por exemplo, você tem um paciente, você tem um familiar seu, que ele é paciente terminal, está para morrer. As pessoas não sabem que a família pode atrapalhar esse processo. Se a família fica ali ao lado do morto, fica todo mundo orando, porque ele não pode morrer, porque ele é importante, porque nós gostamos muito dele, nós não queremos perder, e forma aquela corrente vibratória que vai, na verdade, formar o que a gente chama de teia de retenção. Com as suas vibrações, a família segura o cidadão, lhe dá uma vitalidade artificial que não vai impedir a morte, mas vai prolongar a agonia. Então, se o cidadão era para morrer aí em alguns dias, ele pode levar algumas semanas, a família fica segurando. Então, esse é um problema que deve ser levado em consideração quando nós estudamos a questão da morte. Amanhã você vai ter um familiar que é paciente terminal, está com câncer disseminado, ele vai morrer. Então, não fica orando para ele não morrer, não fica pedindo para ele não morrer, porque você vai atrapalhar, chegou a hora dele. E se você fica aí vibrando que ele não pode morrer, ele é muito importante para mim, você vai atrapalhá-lo. Isso acontece se você prolonga a agonia. Eu conversava com uma médica que trabalha lá naquela equipe Anjos do Asfalto, lá na Via Dutra. Né? Via Dutra houve uma época que era a rodovia da morte, né? Agora melhorou. E eu fiz essa palestra sobre a morte e comentei a respeito desse assunto. E ela, depois conversando comigo, ela falou, olha, você tem razão, porque lá nós temos acidentes na Via Dutra, que a pessoa tem uma concussão cerebral violenta, quer dizer, ele é um paciente terminal. Não vai dar para recuperá-lo, o cérebro foi muito danificado. Daí ele vai para a UTI, você sabe que ele vai morrer, e começam a chegar familiares, amigos, né, principalmente quando a pessoa é conhecida, formam aquelas correntes de oração. Né? Vamos orar, Deus vai ter misericórdia, não vai morrer. Ela falou, é incrível, a pessoa é um paciente terminal, está morrendo e ele não morre, porque a corrente vibratória ali segura. O que acontece? Quando o pessoal vai relaxando a vigília, né? O pessoal vai se passando os dias, o pessoal vai cuidar da vida, principalmente aqueles que não são mais ligados. E daí o paciente acaba desencarnando, porque cessa aquela teia de retenção. Então, esses detalhes que eu abordo no livro, procurando alertar, inclusive, os familiares. Né? Você chega a hora, você vê que o paciente ele vai realmente desencarnar, ore por ele, você deve orar. A oração ajuda muito. Mas ore assim de uma forma neutra. Não peça nem para que ele morra logo para não sofrer muito, e nem que ele se recupere. Entregue nas mãos de Deus. Ore, peça a Deus que lhe abençoe o familiar, que lhe abençoe para você enfrentar a coisa com serenidade. Entregue nas mãos de Deus por aí. Não? Ô Richard, nós estamos celebrando hoje o dia de finados, o dia consagrado chamado Dia dos Mortos, onde manifestações, missas, cultos, enfim, de acordo com as denominações religiosas, fazem um tipo de profecia. Porém, no mundo moderno que nós nos encontramos, nós temos visto que muitas pessoas têm optado e deixam um recado para a família para que, ao invés de serem enterrados, sejam cremados. Qual
a visão, ou se há alguma visão ou orientação da doutrina espírita para este caso de cremação, uma vez que é sabido que a doutrina espírita cuida de informar sobre a espiritualidade do ocorrido e de quem está deixando este plano terreno. E outras pessoas, além de pedirem para serem cremados, estão pedindo para que as cinzas daquela matéria sejam jogadas em rio, mar, floresta. Muitas pessoas constroem um altar em casa ou deixam em algum lugar. Já existe, em alguns casos, legislação determinando que as cinzas permaneçam no cemitério. E eu pergunto, como é que é a visão do Espiritismo sobre tudo isso? Aliás, com relação às cinzas, curiosamente, eu estava lendo uma determinação do Vaticano, né, com relação aos católicos, de que as cinzas devem ser sepultadas. Está no cemitério. Isso que me motivou esta pergunta. Está no cemitério. Bom, vamos considerar a questão da cremação. O Espiritismo aceita tranquilamente. Nós consideramos, inclusive, que a cremação acaba com o culto aos cadáveres. Porque quando você vai ao cemitério, você está cultuando o cadáver, porque o seu ente querido não está lá. Está no mundo espiritual. Lá estão apenas os despojos carnais. E com o agravante, se o cidadão desencarnou há pouco tempo, você vai ao cemitério, você lembra dele, você vai atraí-lo tranquilamente. Nós atraímos os nossos amados pelo pensamento. Você pensa muito nele, a tendência é ele vir até a gente. Às vezes até inconscientemente. Daí você vai atraí-lo para o cemitério. Não é uma boa. Atraí-lo para o cemitério, ele não vai se sentir bem na contemplação de seus despojos carnais. Então, quer lembrar do familiar morto, quer homenageá-lo, tudo bem, eu acho muito bom. Lembre na sua casa, faça uma reunião familiar. As flores que levaria ao cemitério, você enfeite a casa, né? O familiar vai ser atraído para a sua casa, ele vai ficar feliz, porque estão lembrando dele, não no cemitério, em casa, né? Até tem um detalhe interessante de uma senhora que ela levava flores para o filho desencarnou, ela muito apegada ao filho, todo dia levava flores no cemitério para o filho, né? Um dia ela vai a Uberaba, o filho se manifesta através de Chico Xavier, depois de se identificar, né, deixar claro que era ele mesmo que estava ali. Ele fala: mamãe, a senhora, por favor, não leve mais flores para mim no cemitério. Eu não estou lá. A senhora está prestando uma homenagem inútil. Então, pegue o dinheiro dessas flores, compre pão e distribua para os pobres. A senhora vai fazer um trabalho bem melhor, eu vou ficar bem mais feliz. Faça isso por intenção da minha alma, como a senhora quiser. Mas use bem o dinheiro. Flores lá não vão resolver nada. Então, você quer homenagear o morto querido em datas significativas? Reúne a família, faz uma oração, lembra dele, com muita saudade, mas com alegria também, né? Pode parecer uma coisa, parecerem coisas incompatíveis, né? Você ter alegria e ter saudade. Não. A saudade indica que nós amamos a pessoa. O amor nos realiza como filhos de Deus. Então não há por que você ficar desolado, porque lembrando do familiar que desencarnou. Peraí, ele desencarnou, ele não morreu. Foi para o mundo espiritual, ele nos acompanha, espera por nós nos reencontraremos. Então não há por que você ficar desolado. Lembra dele com saudade, com carinho, ele virá à sua casa, se sentirá feliz e tudo bem. Agora, com relação especificamente à cremação. Como eu falei, Samuel, eu acho que a cremação acaba com o culto aos cadáveres. E o fato de jogar essas cinzas... Mas deixa eu só completar uma coisa que é importante. A recomendação de Emmanuel, através de Chico Xavier, isso hoje é ponto de vista doutrinário, e eu chamo a atenção para todas as famílias que tenham alguém que vai ser cremado. Isso é muito importante. O Emmanuel fala que se deve esperar pelo menos 3 dias para fazer a cremação. Não faça em seguida. Porque o processo de desligamento do espírito, ele não é simultâneo com a morte. Não são simultâneas a morte e o desligamento. A morte acontece quando o coração para de bater, então o cidadão morreu. Mas o desligamento só se completa, às vezes, 1 dia, 2, 3 dias depois da morte. Então, se você leva o corpo, o cadáver, para ser cremado, e o espírito está ligado ainda, ele não vai ser queimado, é lógico, o espírito não vai ser queimado, mas ele vai ter o constrangimento de se sentir ali como se estivesse sendo queimado. É péssimo para o espírito, é um trauma violento. Então, a recomendação é o seguinte: espere 3 dias. Depois de 3 dias, pode cremar. Isso pode ser uma orientação que a família passa para o cemitério encarregado da cremação, né? Aquela organização que faz a cremação. Olha, eu quero que espere 3 dias.
Em São Paulo, eu estive visitando, quando eu escrevia o livro Quem Tem Medo da Morte, por sinal, naquela época só tínhamos um forno crematório no Brasil. Que era Vila Alpina. Que era em Vila Alpina. Eu estive lá conversando com o encarregado, né, o administrador, e ele me falou isso: olha, a gente espera pelo tempo que a família pedir. Os espíritas costumam pedir 3 dias, já seguindo a orientação espírita. Então esperam 3 dias, depois de 3 dias faz a cremação. Se pedir aí 1 semana, pedir 1 mês, tinha o corpo de um americano na época, já fazia 1 mês que ele estava lá. Ele ia ser transferido para os Estados Unidos, havia alguns probleminhas burocráticos, bem típicos do Brasil, né? Então ele estava esperando lá 1 mês lá, tudo bem, mas não tem problema, não, paga uma taxa diária, né? É como se fosse um hotel, né? Você paga uma taxa, o hotel não é muito caro não, que não tem refeições, né? O cidadão fica esperando lá. Então a recomendação, às famílias é essa: a pessoa que está interessada, peça para esperar 3 dias. Depois de 3 dias, normalmente o espírito estará desligado, então não haverá problema. E o fato de muitos pedirem para que sejam jogadas em rio, matas, mar... A cinza é cinza, né? Ou deixar em casa mesmo, o que você acha? Não tem problema nenhum. Você quer guardar numa urna, tem gente que guarda numa urna em casa, tem gente que manda jogar cinza no mar, né? Lá, eu não sei se você sabe, mas na China, hoje é uma lei, é obrigatória a cremação, né? Uhum. Porque a China, por incrível que pareça, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. São 12 milhões de chineses que morrem por ano. 12 milhões. Agora, você imagina enterrar esse povo todo. Então, não tem espaço na China para enterrar tanta gente. Hoje é uma lei que tem que cremar. E você não pode enterrar as cinzas porque também vai ocupar espaço. Então, você tem que jogar cinzas no mar, é a recomendação lá. Então, você pode jogar no mar, jogar no jardim, jogue onde você quiser. Eu aconselharia, eu não faria se tivesse que cremar um familiar, eu não guardaria as cinzas. Não tem por que você guardar. Você está cultuando o cinza ali. Tá? Ele está ali naquela cinza. Não está ali, pô, isso não está ali. Joga, distribua as cinzas aí pelo mar ou pelas plantas, aí tudo bem. Ô, Richard, eu queria que você dissesse este livro seu, que fala Morte, o que nos espera, que está sendo lançado. Quando vai ser o lançamento? Não, já esse mês aqui já está sendo lançado. Já está sendo lançado, e onde pode ser encontrado? Fizemos já tardes e noites de autógrafos lá no Centro Espírita Amor e Caridade. E ele é encontrado lá para quem estiver interessado no Centro Espírita Amor e Caridade. Nós temos uma bela livraria lá de livros espíritas, Rua 7 de Setembro, 830. Então tem lá. E quem tiver interesse em comprar por telefone, quiser que entregue em casa, pode ligar também. 3366-3232. 3366-3232. É só ligar que o centro manda entregar na casa da pessoa. O preço de lançamento, esse livro custa R$ 35,00. Este mês aqui, nas festas de lançamento do livro, ele está sendo comercializado a R$ 25,00. Perfeito. Ô, Richard, por que tem algumas religiões, alguns países, algumas culturas que ao invés de celebrar a morte com tristeza, celebram com alegria e com festa? Teoricamente, embora seja um negócio difícil você encarar com alegria a morte de alguém, teoricamente essas culturas estão certas, né, Samuel? Se você pensar bem, a Terra é um planeta de provas e expiações, onde nós enfrentamos os problemas, as dores do mundo, né, que todo mundo enfrenta. Não tem ninguém livre de sofrimento na Terra, porque ele é um planeta realmente de provas e expiações. Então, se você pensar assim, poxa, o cidadão, ele nasceu, ele vai enfrentar provações, dores, atribulações. É coisa para a gente chorar, né? Ficar emocionado, sabendo que o familiar está nascendo, ele vai enfrentar problemas. E a hora que ele desencarna, faleceu, livrou-se, foi para o mundo espiritual, a pátria verdadeira, onde nós não temos os problemas da Terra. Então vamos festejar, ele está retornando à pátria. Né? Teoricamente é por aí mesmo, né, Samuel? A gente tinha que inverter. Sentir que é uma dificuldade, é um problema encarnar, e é uma salvação desencarnar, quer dizer, se livrar do peso da carne. Seria a coisa para se festejar realmente. O seu livro, normalmente as suas obras, tem a destinação dos recursos das vendas para as obras assistenciais e das atividades sociais. Este é diferente ou é mesmo? Os meus 61 livros
Eu não ganho um tostão. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, ganho o suficiente para viver. Nunca me preocupei em faturar em cima de livros. Quer dizer, eu não ganho nada. Todos os direitos autorais são doados a editoras espíritas. E a maior parte dos meus livros estão com a editora SEAC, que é a editora de Bauru, do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, tudo que vende, todo leitor que está comprando o livro, ele sabe que indiretamente ele está contribuindo para atender a parte assistencial do Centro Espírita Amor e Caridade. Né? Eu sempre digo o seguinte, Samuel, se você compra um livro de uma editora como a SEAC, você já pode saber que, de repente, você está como se você estivesse distribuindo alimento na periferia. Né? Você está contribuindo para que a periferia receba ajuda, orientação, encaminhamento, dentro dos vários núcleos de atividade assistencial que o centro tem. Então, toda a renda reverte em benefício desse trabalho. E, por falar em SEAC, como é que está o SEAC, como é que estão as suas atividades neste momento de crise e de dificuldade, porque passamos e o SEAC possivelmente não será diferente de outras do país? Exatamente, Samuel. Nós enfrentamos dificuldades, sim. O centro é muito grande, o centro, eu sempre digo, aquilo hoje é uma empresa, né? Nós temos 175 funcionários, além de 1.200 voluntários, quer dizer, é um centro muito grande, tem 7 núcleos de periferia. O centro faz um trabalho maravilhoso hoje no albergue noturno. Você sabe que o albergue, tradicionalmente, é uma tarefa do Centro Espírita Amor e Caridade. Desde 1951, há 65 anos, o centro tem o encargo de cuidar do migrante. Hoje, a população que procura o albergue hoje mudou muito. Você tem pouco migrante. Antigamente vinha muita gente do norte do país que vinha tentar a vida aqui no estado de São Paulo. Hoje você não tem mais esse fluxo migratório. Hoje o albergue lida mais com população de rua e com drogados. Por sinal, faz um belo trabalho. Nós temos uma equipe lá que trabalha muito bem, faz um trabalho muito bonito de recuperação do drogado e de encaminhamento do morador de rua. Né? Até vale a pena, eu sempre digo, vá conhecer o albergue, né? A pessoa às vezes tem uma ideia muito equivocada de albergue, acho que é um depósito de imigrante, que é uma coisa suja, mal cuidada. Eu convido a população mourense, vá visitar o albergue lá. Fica lá perto da estação rodoviária hoje. Vá visitar, veja lá o trabalho, a equipe, o que é feito. Porque eu acho importante, Samuel, que a pessoa vá, conheça, porque daí ela vai se sentir estimulada a contribuir. E nós precisamos da contribuição da população. Temos uma creche, por exemplo, para 170 crianças, lá na Vila Nova Esperança. É uma creche modelo. A Secretaria da Educação, quando tem que mostrar uma creche para alguém, mostra a nossa creche. Funciona muito bem, é uma beleza de creche, um funcionamento muito bem preparado, planejado. Fora isso, nós temos mais 5 núcleos de periferia de acompanhamento escolar. E quando eu falo em núcleo, parece que é uma coisinha pequena. Não, a creche, por exemplo, ocupa uma quadra. Outros núcleos ocupam meia quadra, uma quadra. É um trabalho muito grande. E nós sempre convidamos a população, vá conhecer a nossa creche, vá conhecer o albergue, os núcleos de periferia, porque daí você vai se sentir estimulado a contribuir, e nós precisamos da contribuição. Porque hoje não é só o centro, não, qualquer organização filantrópica, a gente vê a PAI aqui em Bauru, né? Todas precisam da colaboração. Eles passam por dificuldades, né, Samuel? Porque, infelizmente, quando a coisa aperta para a população, ela começa a descartar determinadas despesas. Uma delas é a contribuição para obras filantrópicas, né? De repente, para. E não deveria parar, justamente quando a situação está difícil, que pior, as obras filantrópicas, que também estão com dificuldade, precisam de contribuição. Né? Eu quero agradecer ao Richard Simonetti, que mais uma vez veio aos estúdios da TV Prevê para apresentar o seu novo livro, A Morte, o que nos espera, e veio neste dia, neste programa especial dedicado a finados, aos mortos, falar um pouquinho daquilo que pensa sobre o assunto, a doutrina espírita. Richard, muito obrigado por ter aceito o convite da produção e estar presente nos estúdios de uma televisão regional que tem a pretensão sempre de informar, de elucidar e de deixar
a sua informação preciosa acerca de várias correntes doutrinárias para que o telespectador possa chegar às suas próprias conclusões. Muito obrigado a você. Muito bem, obrigado, Solon. Nós estamos encerrando o programa especial de hoje, Enfoque Regional, que conversou com o escritor espírita Richard Simonetti neste programa especial do Dia de Finados. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, nos horários alternativos do nosso telejornal, e você prazerosamente é o nosso convidado. A todos, muito obrigado e até amanhã.